Fala galera do E-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão Trincado e hoje eu vou falar para vocês, no Cadê Esse Mano, sobre um holandês, um cara sensacional que sabia fazer gols como nenhum outro e que obviamente encantava a todos e que ganhou grande fama mundial, Van Nistelrooy. Nistelrooy nasceu em 1976 na cidade de Os, na Holanda. Ele começou sua carreira com 17 anos no time do Den Bosch, um time da segunda divisão do país. Lá ele se destacou bastante, acabou indo para o Heerenveen. O Heerenveen já era um time da primeira divisão holandesa, então ele começou a mostrar mais seu futebol para o mundo. E apesar de ser um cara muito novo, na sua primeira temporada ele já marcou 13 gols em 31 jogos e conquistou a atenção de vários clubes grandes da Europa e do PSV da própria Holanda. O PSV acabou levando ele em uma transferência recorde de 6,5 milhões de euros, um recorde que eu digo para clubes holandeses, de transferências entre clubes holandeses. E lá ele foi para o PSV, o garotão foi brilhar no PSV. Na sua melhor temporada lá, ele conseguiu fazer 31 gols em 34 partidas e acabou se tornando na Europa toda o maior artilheiro da temporada. Fora isso, ele também conquistou 2 campeonatos holandeses, foi considerado o jogador holandês do ano e... não, é só isso mesmo. Mas pessoal, eu esqueci de fazer aquela minha famosa enquete do Cadê Esse Mano. No comecinho eu sempre faço, antes de explicar obviamente a história e onde o cara se encontra, o craque se encontra, eu pergunto onde ele está hoje em dia, para vocês, né, adivinharem, de vez em quando aí vai que acerta, né? Para vocês, ele, opção A, é técnico, opção B, é um jogador ainda está em atividade, opção C, ele é um dirigente, ou opção D, ele não trabalha mais no meio do futebol. No final do vídeo vocês vão descobrir isso aí. No ano de 2000, eu achei bastante interessante isso porque nunca tinha ouvido falar, nunca soube dessa história. O filho de Sir Alex Ferguson foi fazer um teste no PSV ali meados dos anos 2000, o nome dele é Darryl. Eu nem imaginava que ele tinha um filho, eu só conseguia imaginar que ele era um cara muito foda e que mascava lá o seu chiclete e ganhava os seus títulos. Mas o filho dele foi fazer um teste no PSV e viu lá o Van Nistelrooy jogar enquanto ele fazia o teste e voltou ali para a Inglaterra, chegou ali no paizão, no Sir Alex Ferguson, enquanto ele estava lá mastigando o chicletão dele, e o boi falou assim: pai, tem um cara lá na Holanda sensacional, acho que você precisa dele pro seu time, ele é muito bom, faz muito gol, você precisa contratar ele. E não deu outra, né? Van Nistelrooy foi contratado em 2000 pelo Manchester United por uma quantia de 18 milhões de euros. Mas infelizmente o atacante estava com um problema muito sério no joelho e não pôde assinar aquele ano, porque ele ia ficar fora o ano todo, né? Mas assim, a transferência dele foi segurada, a transferência não aconteceu, mas estava tudo certo. Então passou-se um ano, em 2001 ele acabou indo para o Manchester United e deu tudo certo. No Manchester United, ele saiu para o mundo, né? Todo mundo conhece ele mesmo da época do Manchester United, apesar do Real Madrid também, mas no United. Lá ele conquistou uma Copa da Inglaterra e também uma Premier League. Fez cerca de 219 gols em 150 partidas. E ajudou a formar, digamos assim, alguns anos antes, o Manchester que fez sucesso no final da década, né? De 2009, 2008, 2010, ali que ganhou bastante título com Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs. Ele começou ali a pavimentar o terreno. Em Old Trafford ele ganhou importantes títulos individuais também, como uma artilharia do Campeonato Inglês e 3 artilharias da Champions League. Mas não foi de rosas a sua passagem pelo United. No final de sua passagem, em meados de 2005, especulava-se muito na mídia e quem era próximo do clube que ele se desentendia com o Sir Alex Ferguson. Outro episódio controverso também que ocorreu foi, infelizmente, uma briga que ele teve com o Cristiano Ronaldo, o jovem robozão, que naquela época devia ter aí seus 20 e poucos anos, quando ele num treino falou que o Cristiano Ronaldo valorizava muito a parte individual, driblava, não passava muito a bola, não valorizava o jogo coletivo. E naquela época realmente lia-se muita coisa de que o Cristiano Ronaldo chegou do esporte, né, pro Manchester, jogando muito ali na firula, fazendo drible, não passando a bola, e o Sir Alex Ferguson, o Mr. Ferguson, que conseguiu mudar o modo de ele jogar. Mas o Van Nistelrooy estava muito bravo com ele nesse episódio, e os dois brigaram, discutiram. E no fim, Van disse lá pra ele: vai lá chorar pro seu papai, que ele vai te ajudar. Só que infelizmente, ele não sabia que, obviamente que ele não quis dizer isso, ele estava falando do Carlos Queiroz, que também dirigiu a seleção portuguesa, que era auxiliar
do Alex Ferguson, e era português também, o Cristiano Ronaldo era português, ele se referia, o Van Nistelrooy se referia ao Carlos Queiroz. Só que o Cristiano Ronaldo levou muito pessoal, porque o pai do Cristiano Ronaldo morreu quando ele era muito criança ainda. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, 8 anos e o pai dele morreu de alcoolismo. Então o Cristiano Ronaldo ficou muito abalado com isso. E essa é uma história que, infelizmente, meio que deixou a coisa meio preta para ele. Ele acabou saindo em 2006 de uma forma conturbada e foi para o Real Madrid. Nos Galácticos ele chegou ainda com seu faro de gol por 14 milhões de euros e fez uma sequência ali já quase de cara de 10 partidas seguidas fazendo gol. Esse recorde também, vale dizer que ele teve no Manchester United, ele estabeleceu o mesmo recorde e esse recorde foi quebrado por Jamie Vardy, e na La Liga ele ainda tem esse recorde igualado com o Hugo Sanches, que foi um grande ídolo do Real Madrid na década de 60 ou de 80, não tenho certeza, o Hugo Sanches. Lá ele conquistou 2 La Ligas e uma Supercopa da Espanha. E até meados de 2008 ele conseguiu fazer uma ótima campanha. Só que as lesões começaram a surgir novamente na carreira de Van Nistelrooy e ele começou a ficar meses, semanas fora e não foi aproveitado por muito tempo. Entrou ali no decorrer de 2009, aquela época ali 2009 eu não cheguei a citar, 2009 não, mas ali 2006, 2007... 2008 acho que não chega. Foi o fim dos Galácticos ali, os últimos Galácticos estavam indo embora e o time do Real Madrid estava se renovando, não estava passando em si por uma ótima fase, né? Já com 34 anos, ele acabou rumando para o Hamburgo da Alemanha. Lá ele era titular com frequência e lá ele quase rumou para o Real Madrid de novo, após após o Real ficar sem jogadores. O Higuaín estava contundido na época e outros atacantes do time, então ele precisava de alguém, José Mourinho, que era o técnico na época, precisava de alguém para substituir ali de imediato, para conseguir suprir a falta de um atacante. E Van Nistelrooy foi cotado para voltar logo depois, só que o time de Hamburgo não quis liberar o Van Nistelrooy, já que tinha acabado também de contratar ele. Aí já nessa época, assim, digamos, nessa idade avançada dele, ele já não estava com um ótimo faro de gol, assim, um bom futebol. Então ele rumou para o Málaga, um time assim de menor estatura na Espanha, sem desmerecer o Málaga, obviamente, grandes jogadores passavam pelo Málaga, mas ele já estava ali em despedida, acabou rumando para o Málaga, fez uma temporada em que entrou poucas vezes, era um jogador mais de banco, e em 2012, aos 35 anos, Van Nistelrooy, após o seu último jogo, um dia depois dele jogar o último jogo dele, ele falou assim, vou parar, já era, deu pra mim. E como eu meio que sempre deixo para falar de seleção dos nossos craques no final do vídeo, Van Nistelrooy jogou obviamente pela Laranja Mecânica, seleção holandesa, estreou-se em 1998 pelo elenco principal. Ele não participou da Eurocopa de 2000 por um problema físico que ele contraiu na época, e em 2002 a Holanda não se classificou para a Copa do Mundo, então Van Nistelrooy acabou ficando fora das competições internacionais por um período. Em 2004, ele finalmente conseguiu disputar uma competição, dessa vez a Eurocopa em Portugal, e ele foi considerado já de cara o melhor jogador do torneio. Em 2006 ele também foi para o elenco da Copa do Mundo, participou de algumas partidas, só que sem explicação nenhuma o técnico Van Basten acabou tirando ele dos jogos finais, inclusive do jogo contra Portugal, meio que sem explicação, e ali começava uma grande crise entre ele e o técnico da seleção holandesa na época, o Van Basten, o que fez ele se aposentar oficialmente da seleção, o Van Nistelrooy, por desentendimentos em 2007, mas ele, com a ajuda ali de Van der Sar, o Van der Sar intermediou ali, foi o cara ali para fazer os dois fazerem as pazes, só que não fizeram, assim, se entenderam, não fizeram as pazes. E ele acabou voltando para a seleção holandesa para a Eurocopa de 2008, ele saiu da aposentadoria, continuou, às vezes quando a seleção holandesa não tinha algum atacante, como o Robben ou, sei lá, Sneijder, ele era convocado para suprir necessidades e foi convocado até 2011. Depois disso, ele declarou oficialmente sua aposentadoria da Laranja Mecânica. E chegamos àquele momento, meus amigos, em que vocês sempre se perguntam onde ele está? Nistelrooy, depois da sua aposentadoria, acabou tirando um tempo ali para se especializar, estudar um pouco. Nisso ele queria virar técnico. Em 2013 ele conseguiu um emprego no PSV da Holanda, o seu ex-time, e assumiu o time sub-17 e sub-19. Em 2014, ele conseguiu também um emprego como auxiliar na seleção holandesa. Naquela época ele era auxiliar do técnico Gus Hiddink, eu não sei, esqueci desse nome. Ele virou auxiliar do técnico Gus Hiddink na Copa de 2014 e acabou saindo da seleção holandesa em 2016. No mesmo ano ele também assumiu, de 2016, ele assumiu juntamente com o sub-17 e o sub-19 o time B do Ajax. Então ele ficou praticamente responsável por muita gente, muitos times, praticamente a base do PSG. Como cartada final, as últimas notícias que temos dele é que no final de 2019 ele recebeu mais um convite
para integrar a seleção holandesa como auxiliar, só que dessa vez para a Eurocopa de 2020. Então era para ele estar aí, né, na Eurocopa, só que a Eurocopa foi adiada, só vai ser no ano que vem por causa da pandemia. Ele ainda então continua na seleção holandesa e no PSV virou técnico. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, meus amigos. Muito obrigado de coração por vocês terem ficado até o final. Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica. Se inscrevam no canal se já não são inscritos. Curtam esse vídeo e ativem a sineta. Valeu!